Então, bora lá, galerinha. Bora pro raio-x do Veste UFO. Pessoal, como assim raio-x, né? Todos os anos, galerinha, eu faço uma análise dos últimos 10 anos de questões dos vestibulares que eu estou, né, preparando aí os meus alunos. Semana de véspera, né, o vestibular da UFO vai ocorrer dias 19 e 20, e esse ano, devido à Covid-19, devido à pandemia, ele será um pouquinho diferente, né? Na primeira fase, né, vai ser uma fase só, terão aí questões abertas e fechadas. Então, esse raio-x meu leva em consideração questões abertas e fechadas, certo? Peguei lá 10 anos de questões, 10 anos de prova, mais de 100 questões, quase 100 questões, né, no caso, e fiz ali uma análise e coloquei as questões, né, em cada uma das temáticas da geografia, beleza? Então, o Eduardinho tem um recado importante para vocês, vestibulandos, principalmente aqui da região do Triângulo Mineiro, que o Veste UFO é muito importante, né? A UFO adotou o Enem, mas manteve o seu vestibular regional também, beleza? Então, o que mais cai na UFO, pessoal? Primeiramente, pessoal, vamos introduzir um pouco de como a geografia é cobrada nos vestibulares. Pessoal, o cerne da geografia, a base da geografia é o quê? É a relação homem-natureza. Então, fica ligado, pessoal, né? Fica ligado no quê? Nas 3 revoluções industriais. Por que nas 3 revoluções industriais, galerinha? Porque a partir dos avanços das técnicas na sociedade humana, pessoal, o poder de impacto do homem e de transformação do espaço geográfico, olha o galinho aí, ó, fica ligado, e o poder de transformação do espaço geográfico foi aumentando ao longo do tempo, principalmente depois do ponto de partida da primeira revolução industrial, né, que transformou toda a nossa sociedade, né? A nossa sociedade começa a passar de um sistema rural para um sistema urbano industrial, a nossa sociedade começa um processo de crescimento demográfico, aumento da demanda industrial e o consequente aumento dos impactos ambientais, certo? Então, é claro que a metamorfose, a transformação do espaço geográfico, ela foi aumentando ao longo das revoluções industriais, sobretudo pós-Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra, onde a sociedade começa a se globalizar, e aí quando os Estados Unidos sai vencedor lá da Guerra Fria, o neoliberalismo, o capitalismo informacional globalizado sai pelo mundo, aí sim, esse mundo ele fica cada vez mais complexo e aumenta e muitas demandas pela produção industrial. E aí a indústria vai se revolucionar, vai se modernizar, né? Vai chegar o robô, vai chegar o aplicativo, vai chegar o software, né? A engenharia de programação, de computação, para deixar tudo mais rápido, mais barato para a indústria e para atender essa demanda global que só aumenta. Beleza? Então, esta é a base da geografia nos vestibulares. O poder de impacto, o poder de transformação do homem nesse espaço geográfico, né? E agora com a indústria 4.0, com o 5G, que vai aumentar a velocidade dos processos, a tendência é que os impactos aumentem. Quais impactos? Né? Como eu já falei naquela aulinha, né, da temática mais cobrada no Enem, né? Poluição atmosférica, aquecimento global, o aumento do efeito estufa, destruição da camada de ozônio, desmatamento, queimadas, poluição hídrica, né? Poluição do solo, agrotóxicos, N problemas, né? Problema com as mineradoras, né? Desabamento de barragens, enfim, pessoal. Beleza? Essa é a base da geografia. Mas vamos aqui então agora para o Veste UFO, o que é mais cobrado, né, pessoal? Lá no Enem, o que é mais cobrado é impactos ambientais, né? É o top 1. Aqui na UFO é geopolítica, né? Nos últimos 10 anos, praticamente, a gente teve aí 17 questões, pegando questões fechadas e abertas de geopolítica. Então, fica ligado, pessoal, que eu vou lançar vários vídeos de sexta-feira de geopolítica, né? Então é muito importante vocês ficarem ligados. O que vai ser cobrado nessa geopolítica da UFO, pessoal? Os últimos acontecimentos do mundo, né? Quais foram os últimos acontecimentos do mundo em torno da geopolítica? O videozinho que eu já soltei, tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, né? O outro videozinho também, né? Sobre as crises do capitalismo, as próximas crises da nossa sociedade estarem ligadas a problemas ambientais. Olha o que a Covid-19, que é um problema ambiental, está causando, não só na economia, né, mas em todos os setores da nossa sociedade, ok? Isso também pode estar na prova. O que é mais geopolítica? O que mais está acontecendo no mundo? Crise da Venezuela, pessoal. Mas é um assunto batido. Mas é um assunto que não saiu das mídias internacionais, né? Inclusive o Maduro lá elegeu a maior bancada do seu partido, mas a oposição acusa de corrupção, enfim, né? Crise na Venezuela, guerra na Síria, pessoal. Ah, professor, mas começou lá em 2011, mas dura até hoje, pessoal. A guerra na Síria, ela sempre foi uma geopolítica desde quando ela se inicia. Temos a questão lá da Caxemira, né? A questão de Índia e Paquistão nunca deixou de cair nas provas. O que mais que a gente pode falar? Tensão geopolítica entre Rússia e Estados Unidos. A gente pode falar de blocos econômicos, tem a questão do Brexit, né? A saída do Reino Unido
da União Europeia, e até hoje, apesar de saiu, mas ainda tem vários acordos que a Inglaterra e o Reino Unido têm que firmar com a União Europeia para realmente a gente dizer que o Reino Unido saiu do Brexit. Enfim, pessoal, né? Várias coisas. A questão da migração ilegal nos Estados Unidos, o muro do Trump, que ele começou a construir, né? Mas pelo jeito ele não vai ter tempo para acabar, já que o Joe Biden foi realmente eleito agora pelos delegados eleitorais, né? Saiu essa notícia ontem. Então tem muita coisa para vocês prestarem atenção, pessoal. Essa questão do aumento dos refugiados, crises de imigração, né? A década mais quente, isso é uma atualidade, né, pessoal? Essa última década foi a década mais quente, os últimos 3 anos foram os 3 anos mais quentes da história do mundo, né? Então, aquecimento global, mudanças climáticas também é uma atualidade forte, certo? Em segundo lugar, temos lá globalização e indústria. Pessoal, globalização e indústria, 13 questões, né? Significa demais. Pessoal, globalização, né? Eu brinco que vocês, desde Catatauzinho, né? Vocês lá na creche já ficam ouvindo de globalização, né? E por que a gente sempre fala de globalização? O professor de geografia chega de ser chato, né? Mas por quê, pessoal? Globalização é o mundo em que vivemos, né? Esse mundo globalizado, conectado, rápido, né? Com os fixos e fluxos de capitais, de serviços, de produtos. Né? Essa globalização que foi baseada nas revoluções industriais, né? Principalmente na robotização da produção, a revolução dos transportes, a revolução da comunicação, né, pessoal? Olha o 5G aí, hein? Uma atualidade forte para estar caindo. Então, cai bastante, pessoal. Os efeitos dessa globalização, né, as consequências dessa globalização positivas para as nossas vidas facilitou demais, negativas, porque essa globalização ela é desigual, nem todos do mundo têm acesso, né, pessoal? Não podemos esquecer que temos bilhões de habitantes na pobreza, né, na extrema pobreza nesse mundo, que ele é muito desigual, né? Eu sempre falo, pessoal, 1% dos mais ricos do mundo, se a gente pegar lá aqueles super ricos, super milionários, bilionários, eles têm mais do que 50% dos mais pobres. Né? Então, esse mundo ele é muito desigual, a concentração de renda é enorme, sobretudo no nosso país, né, que está lá no top 5 dos países mais desiguais. Pessoal, em terceira colocação temos lá a geografia rural com 12 questões. Pessoal, globalização, indústria, rural, urbana, impactos ambientais, clima, geopolítica e população, eu posso dizer para vocês que até o top 7, a chance é muito grande de estar caindo, tá? Nos últimos 5 anos, eu não vi uma prova que não cobrou geopolítica, uma que não cobrou rural, globalização, indústria, urbana e impactos ambientais. Tá? Pode ser que está relacionada com outras matérias, pode pegar ali um bioma, um domínio, um impacto no rio, que aí pega a hidrografia, né? As questões são interdisciplinares, mas esse top 7 tem muitas chances de cair na prova da UFO, tá? Climatologia, então, nem se fala, né? Tá lá tá na posição 6 ali, mas da geografia física sempre foi a temática mais cobrada no VSUF, né? Questão dos tipos climáticos, mostra ali um climograma, te pergunta qual que é o clima, inclusive tem um videozinho aí para trás de climas brasileiros, tá? Dá um cola lá. Pessoal, então a geografia rural, com 12 questões, o que vai cobrar de vocês? Né? O processo de construção e consolidação do espaço agrário brasileiro. Como é que é o espaço agrário brasileiro? Lá no Brasil Colônia, um espaço agrário voltado para plantation, né? Da cana, do café, né? Voltado para plantation, utilizando mão de obra escravizada, né? Monoculturas, grandes propriedades. Como é que é hoje, pessoal? Pessoal, depois da Revolução Verde, década de 70, ocupação do cerrado brasileiro, lá com a calagem, né? Coloca calcário e fósforo e bora plantar nesse cerrado. O Brasil consolidou também um espaço agrário baseado num novo sistema de plantation. Grandes propriedades, monoculturas, tá? Só que agora a mão de obra é técnica, são máquinas, colheitadeiras, né? Aquela tecnologia que a gente chama de agroindústria no país. Então é meio que um repeteco, mas com um novo pano de fundo, né? Porque se a gente analisar, pessoal, o nosso centro-oeste ele é controlado pela soja, pelo milho, o nosso sudeste é controlado pela cana, pelo café, o norte e o sul pela carne, né, pela pecuária. Então, assim, a gente tem vários, né, tem também o algodão, que a gente produz bastante, a própria madeira, né, a celulose, o Brasil também é um dos maiores exportadores de madeira, legal e ilegal do mundo, né, infelizmente. Então, isso tudo vai estar lá nas questões de geografia rural. E as questões agrárias, pessoal, conflito pelo campo, né, o fato, vou deixar o Galinho sair no vídeo, hein, gente, é meu parceiro. O fato do país ter consolidado um espaço agrário desigual, né,
onde se você pegar, né, os maiores detentores, eu não estou falando de você pensar um cara da minha cidade que tem terra pra caramba, eu não estou falando desse cara, pessoal. Estou falando de pessoas que têm terras do tamanho de regiões, né, de um determinado estado. Você pega o Triângulo Mineiro aí, vai ter um cara que vai ter uma propriedade rural do tamanho do Triângulo Mineiro. Não estou mentindo, né? Então, assim, pessoal, o espaço agrário brasileiro, se você pegar 1% dos proprietários que você consegue colocar num, sei lá, num teatro pequenininho, você coloca lá todos os grandes proprietários de terra. Esses caras ali daquele teatro, eles têm 50% de todas as terras, né, do país para cultivo e para pecuária. Tá? Então, isso gera muito conflito, né, com o movimento sem terra, com os indígenas, com os quilombolas, com os grileiros, com os poceiros, e mata muita gente. O Brasil é um dos países que mais morrem pessoas pelos conflitos do campo, beleza? Pessoal, quarto lugar, geografia urbana. A urbanização brasileira despenca, pessoal. Conceitos urbanos, megalópole, cidade global, região metropolitana. O que é uma metrópole? Os problemas socioambientais urbanos, ilha de calor, inversão térmica, poluição atmosférica. Que mais que eu tenho de deslizamento, inundação, alagamento, né? Olha Uberlândia semana passada, né? Inclusive foi tema do meu mestrado, né? Os impactos que a chuva causa na cidade, é coisa demais, né? E sobre o processo de urbanização brasileiro, né, pessoal? Quando que as taxas de ocupação na cidade começam a passar as taxas de ocupação do campo, e aí o país começa a se urbanizar? Década de 30, Revolução Industrial, né, lá com Vargas, Marcha para o Oeste, os grandes complexos industriais de São Paulo, Rio, construção da indústria de base, JK, governo militar, entrada de multinacionais, aí o Brasil se urbaniza muito rapidamente, né? E quando um país se urbaniza tardiamente e rapidamente, falta planejamento e falta ordenamento. As cidades inchaço urbano, e aí temos vários outros problemas urbanos. Impactos ambientais, né, pessoal, que eu já comentei, de todos os tipos, globais, nacionais. Fica ligado aí no desmatamento, nas queimadas, queimada no Pantanal, queimada na Amazônia, né? Inclusive, sexta-feira agora eu vou lançar um vídeo sobre impactos na Amazônia, tá bom? E aqueles impactos globais que eu comentei lá no videozinho, no segundo vídeo do canal, que é longo, né, mas é uma aula completa para vocês. E clima, pessoal. Clima cai demais. 10 questões nos últimos 10 anos. Né? Geografia urbana e impactos foram 11 questões. Clima, pessoal, elementos e fatores climáticos, mas principalmente massas de ar brasileiras, climas brasileiros, o tropical típico, tropical de altitude, o tropical litorâneo, o subtropical, o semiárido, né? O equatorial. Então, isso vocês devem sempre frisar. As características e a variação anual desses climas, né? O tropical típico tem 2 estações, uma quente, chuvosa, uma de temperaturas amenas e seca. O equatorial chove o ano todo, é quente o ano todo. O semiárido chove muito pouco, é quente o ano todo. Vocês têm que ter isso nos pensamentos, tá? Para a prova. E sétima colocação, população, 9 questões. Eu vou soltar um vídeo quarta-feira de índices populacionais, taxa de fecundidade, taxa de natalidade, mas saber o que é uma transição demográfica. Pessoal, saber analisar uma pirâmide etária, né? A pirâmide etária de um país subdesenvolvido, de um emergente, de um país desenvolvido, né? Saber analisar os processos de migração nacional, né? Os interregionais, dos nordestinos para o sudeste na indústria, a volta dos nordestinos pós-década de 90, do sul para o centro-oeste para ocupar o Cerrado depois da Revolução Verde, isso é muito importante, e também migrações internacionais, as crises de imigração, tá? Dos africanos para a Europa, dos árabes, principalmente ali da Síria e do Iraque para a Europa, né, dos venezuelanos para a América Latina, aqui para a América do Sul, né, principalmente Colômbia, Equador, Peru e Brasil, depois da crise. Cai bastante também essas questões de população, né? E aí agora, que mais no segundo escalão, temos cartografia, mas sempre bom prestar atenção, né, pessoal? Escala, fuso horário, cartografia temática, sistemática, origem da cartografia, né, com 7 questões. Dinâmica da crosta terrestre não foi tão cobrado assim, pessoal, mas eu sempre brinco que são essas questões que fazem a diferença na sua nota, porque geralmente questões de geologia, relevo, agentes endógenos, exógenos, vulcanismo, erosão, intemperismo, essas questões um pouco mais complicadas, solos, né, pedologia, é o que vai fazer a diferença para quem quer aqueles cursos mais concorridos, né? Porque essas questões mais difíceis da geografia física é aquela que geralmente tem a maior percentual de erro. Se você acerta, você está na frente, tá? Mais para frente no canal eu vou soltar vídeos sobre isso tudo, tá, pessoal? Biomas e domínios morfoclimáticos, hidrografia, regionalização e transporte, esses 3 últimos com uma questão neste raio-x que eu fiz, tá, pessoal?
Eu peguei muitas questões e fiz essa análise minha, tá? Não que eu seja o dono da razão, tá, pessoal? Talvez eu possa ter deixado passar uma ou outra questão. Essa análise que eu fiz foi uma análise do Eduardinho. Então, pode ser que tenha outro professor que vê uma questão e falou, opa, essa questão não é de globalização, é de transportes, é de regionalização, né? Mas o Eduardinho analisa e fala, não, isso aqui é muito mais do comércio, da indústria, da globalização, tá bom? Então, assim, este é o meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado desse raio-x, beleza? Não esqueça aí, pessoal, de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, né? Vocês estão vendo aí que o Eduardinho está empenhado em fazer esse projeto dar certo, tá? Estou gravando assim desse jeito um pouco mais rudimentar, no notebook, né? Depois do Enem, pessoal, que acabar essa correria, né? Aí eu vou começar a fazer vídeos semanais, vou comprar um tripézinho e tal, sobre geopolítica. Vou ficar pegando notícias e analisando para vocês e soltando lá. Mas por enquanto, eu quero jogar todos os conteúdos para vocês, para ficar guardado no canal, para vocês utilizarem aí. E depois eu começo a lançar conteúdos novos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E é nóis, galerinha. Esse foi o raio-x da UF. Fui!